Hoje nós vamos estudar a introdução do livro de Marcos, a introdução do Evangelho de Marcos. Vamos estudar Marcos, capítulo 1, dos versos 1 a 8. Vamos encontrar lá três personagens que estão neste texto que vai do verso 1 até o verso 8. Vamos ver o verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Já vemos aqui dois personagens, Jesus Cristo e o Filho, Jesus Cristo e Deus, pois Jesus Cristo é Filho de Deus, é apresentado aqui no livro de Marcos como Filho de Deus. No verso 4, nós encontramos outro personagem. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Temos aqui, então, o Senhor Jesus, Deus o Pai e João Batista. João Batista é o mensageiro, o precursor do Senhor Jesus. A função de João Batista era preparar o caminho do Senhor. E nós vemos isso conforme os versos 2 em seguida. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vejam, irmãos, aqui nesses dois versos a gente vê 3 vezes a palavra caminho. Caminho, depois veredas. E essas são citações proféticas. Citações de Êxodo 23, 20, Malaquias 3, 1 e Isaías 43. O caminho, a vereda. Nós já vimos em outras lições, irmãos, quando falam caminho, o caminho quer dizer a vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz para quê? Luz para a vida, para iluminar a vida. O caminho do Senhor Jesus. Veja, prepara o caminho. Preparai o caminho, endireitai as suas veredas. Qual o caminho que o Senhor Jesus Cristo seguiria e qual é o caminho que João Marcos vai mostrar nesse evangelho? O caminho era até a cruz. Até a cruz por quê? Para nos salvar. Como eu costumo dizer, eu gosto de dizer assim, para salvar a mim e a salvar cada um de nós. Não é salvar a todos, assim, em geral. Não, a responsabilidade de aceitar a salvação, ela é individual. Portanto, o Senhor Jesus morreu por minha causa. Morreu por causa de você, por cada um de vocês que está assistindo este vídeo. Vou ler um texto aqui da nossa lição. O texto de Isaías possui várias ligações com o ministério de João Batista e focaliza o caminho do Senhor. No Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus é apresentado como estando em uma jornada, em uma caminhada. A narrativa dinâmica destaca essa jornada que o levaria à cruz, à sua morte sacrificial por nós. A jornada de Cristo até a cruz será a narrativa de Marcos. Marcos, como mais do que todos os apóstolos, usa uma grande parte do seu evangelho para mostrar o caminho do Senhor Jesus até a cruz. Veja ainda o verso 6. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo e trazia no cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. João Batista era uma representação, agora, nos tempos de Jesus, representava também o profeta Elias. A obra de João Batista, anunciar o Senhor Jesus, anunciar o Cristo das profecias. Como é que João Batista fazia isso, então, irmãos? E pregava, vou ler o verso 7, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João Batista estava anunciando, João Batista era o mensageiro, como é o título da nossa lição de hoje, o mensageiro do Senhor Jesus. Vou ler ainda mais um parágrafo. Em harmonia com a citação do Antigo Testamento, mencionada em Marcos 1, 2 e 3, João Batista chamava as pessoas para o arrependimento e se afastarem do pecado e se voltarem para Deus.
Vestido como antigo profeta Elias, ele falou em Marcos 1, 7 e 8 a respeito daquele que viria depois dele e que era mais poderoso do que ele. A declaração de João Batista de que não era digno de desamarrar as correias das sandálias de Cristo mostra a visão elevada que ele tinha do Senhor Jesus. João Batista tinha o Senhor Jesus na mais alta conta. O Senhor Jesus como ser supremo, como poderoso, como todo-poderoso, como Deus, como Salvador. Mas não era só João Batista, irmãos, que tinha uma alta conta, tinha Jesus em alta conta. Jesus também tinha João Batista em alta conta. Veja Lucas 7, 28, a declaração do Senhor Jesus a respeito de João Batista. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Veja, irmãos, o Senhor Jesus considerava João Batista o mais superior dos seres humanos, o mais superior dos seres nascidos nesta terra. Esse mesmo verso, noutra versão, diz assim: entre os homens que já nasceram, João é o maior. Ainda outra versão diz assim: não há nenhum que seja mais importante do que João. João, irmãos, era o mensageiro do Senhor Jesus. Era aquele que veio anunciar o Senhor Jesus. Qual é, irmãos, a nossa missão hoje? É também ser mensageiro do Senhor Jesus. É anunciar o Senhor Jesus. Veja, João Batista tinha um conceito elevadíssimo diante de Jesus. Jesus disse: não existe ninguém superior a ele. Mas qual é o conceito que o Senhor Jesus pode ter de mim como seu mensageiro? E você como seu mensageiro? Eu gostaria, irmãos, que nós pensássemos muito nisso. Nós temos uma mensagem, assim como João Batista, que devia anunciar Jesus, a primeira vinda do Senhor Jesus. Nós temos uma missão de mensageiro, de missionário, apresentar a segunda vinda do Senhor Jesus. Que conceito nós temos do Senhor Jesus? Será, irmãos, que nós temos para o Senhor Jesus o mesmo respeito, a mesma humildade que João Batista tinha, que se achava não digno de desatar as sandálias de Jesus? E Jesus, que conceito pode ter de cada um de nós? Eu quero muito, irmãos, que o Senhor Jesus tenha um bom conceito de mim. Não que o que eu vai fazer Jesus mudar de opinião, ou vai mover Jesus nesse sentido. Não, irmãos. Mas eu quero muito que os meus atos, o meu comportamento, demonstrem o respeito que eu tenho por Jesus. Quero agradar, como diz o Senhor, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Eu quero mostrar que eu amo o Senhor Jesus. Eu quero mostrar que Ele é importante para mim. Que Deus abençoe cada um de nós e que nós possamos ser mensageiros reais, mensageiros efetivos, apresentando o Senhor Jesus ao mundo.